Eu desejo começar a partir de hoje uma série de mensagens aos domingos aqui, estudando sobre alguns personagens bíblicos que marcaram sua época. Eu creio que, se Deus permitiu que fosse escrito várias histórias na Bíblia, são histórias que podem trazer edificação para as nossas vidas. E na semana que passou, eu tinha no meu coração o desejo de pregar sobre algo, e quando despertei quarta de manhã, comecei a orar um pouquinho. Creio que foi Deus que mandou no meu coração esses temas. E quero estudar com os irmãos durante esses próximos domingos sobre a vida de algumas pessoas que marcaram sua época. Quero começar hoje falando sobre Noé. O tema de hoje, uma vida de Noé. E por que uma vida de Noé? Porque Noé foi um cara que marcou a sua geração. Ele marcou a sua época. Noé, segundo a Bíblia, foi um exemplo de perseverança e fé. Apesar de tudo que ele enfrentou, de todas as dificuldades, a Bíblia nos diz que ele foi um vencedor. E por que ele foi um vencedor? Porque ele perseverou e teve muita fé em Deus. Eu quero estudar sobre esses assuntos, porque a Bíblia é rica em trazer informações. Quero ler textos com os irmãos para a gente entender toda essa história que aconteceu na vida de Noé. Talvez você já tenha lido, você já aprendeu muita coisa, você que está na igreja faz tempo, sobre a história de Noé. Mas eu acredito que Deus ainda tem coisas preciosas para nos revelar nesta manhã aqui na palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos a partir do livro de Gênesis, capítulo 5, que é onde começa a relatar verdadeiramente a história de Noé. Noé, segundo a Bíblia, foi alguém que buscou servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Gênesis, capítulo 5, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, de repente, se houver, se pudesse repartir a leitura. Versículo 32, o último, que começa a relatar, diz, Gênesis 5:32, que aos 500 anos, Noé tinha gerado 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Naquela época, o povo vivia bastante. Naquela época, pausa aí, o povo vivia, teve gente que viveu 800, 900 e lá vai fumaça. Já imaginou você viver 900 e poucos anos? Naquela época havia essa possibilidade. Só que com o passar do tempo, o homem ele foi se degradando a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passava, o homem foi caindo da sua essência. A essência que Deus queria no homem estava em Adão. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? A essência que Deus queria no homem estava em Adão. Só que Adão pecou. Quando Adão saiu do paraíso e começou a viver a sua vida, ele é o pai, Eva, a mãe de toda a humanidade. Os filhos e filhas foram sendo gerados, viveram muitos e muitos e muitos anos. Só que chegou um tempo que a população da época, a humanidade da época, começou a sair do sentido que Deus tinha para ela. Agora, capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 diz que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, 2 os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Versículo 3, então disse o Senhor: por causa da perversidade, o homem era perverso, por causa da perversidade do homem,
meu espírito não contenderá com ele para sempre. Deus disse, ele só viverá 120 anos. Pausa aí, para a gente entender a história. Gênesis, capítulo 11, acompanha aqui no telão, por favor. Versículo 10, 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Versículo 11, depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Jesus amado, é cada nome, né? Quem quer ter filho aí, tá as dicas. 13, depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. 14, aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos, gerou outros filhos e filhas. 16, aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos, gerou outros filhos e filhas. 18, aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos, gerou outros filhos e filhas. 20, aos 32 anos, Reu gerou Serug. Oh, Jesus! Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. 22, aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. 24, aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aí, aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Porque essa pausa para você entender que o que Deus disse se cumpriu séculos depois. A partir de quando Noé saiu da arca, o homem ele ainda continuou vivendo 500 anos, 400 anos, só que foi caindo até que chegou numa geração que o que viveu mais viveu 119 anos. Ou seja, o que Deus falou se cumpriu. Ainda ontem, estava olhando na internet algumas informações ali, a sexta-feira, e vi uma notícia de um chinês que morreu esta semana que passou, e ele ia completar 121 anos. Morreu, não chegou lá no 121, ficou no 120. Por que isso aconteceu? Vamos lá, volte para a Bíblia, Gênesis capítulo 6, agora versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 6 de Gênesis 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Entenda, pausa, essa expressão arrepende-se, é interessante, porque aqui está dizendo arrepende-se. Nas versões da Bíblia, todas elas traduzem como um arrependimento. Mas a própria Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Como a Bíblia foi escrita por homens e relatado no entendimento desses homens que escreveram, eles traduziram essa expressão, esse sentimento de Deus como arrependimento. E na verdade, Deus não é homem para se arrepender, ok? O sentimento que estava no coração de Deus talvez fosse outro: decepção, chateação, por ter tido uma ideia tão brilhante de criar um homem, um ser humano, a sua imagem e semelhança, com o livre-arbítrio ou com a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. O homem escolhe o mal.
Aqui nesse texto está claro, o coração do homem, apesar dele diminuir de idade, a perversidade continuava a mesma e cada vez maior. Aí, versículo 8 de Gênesis 6, diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9 agora. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Guarde bem essa expressão aí no final do versículo. Ele andava com Deus. Por que pausa aí? Por que Noé andava com Deus? Porque eu acredito muito, meus irmãos, que Deus sempre permitiu que tivesse ao longo dos séculos referencial, para que as pessoas pudessem se basear, olhar e dizer, apesar da adversidade, apesar dos problemas, apesar da perversidade, ainda existia um modelo, ainda existia uma referência, desse caso Noé. Ele andava com Deus. E por que Noé andava com Deus? Ele tinha uma referência na família dele. Acompanhe aqui no telão, Gênesis capítulo 5, versículo 21 aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. 22, depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo viveu Enoque 365 anos. 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Se você continuar lendo, você vai ver que Enoque foi pai de fulano, que foi o pai de Noé. Ou seja, Noé tinha um avô que era uma referência para ele, era um cara que andava com Deus. Ele andava tanto com Deus que um dia Deus levou ele para si. Volte agora de novo aí, Gênesis capítulo 6. Versículo 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. 13, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. 14, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. 15, faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Para você ter uma ideia, a altura dessa arca, aqui tem 6 metros do chão até lá em cima, é 2 vezes e um pouco mais a altura deste salão, para você ter uma ideia, a arca. Volte lá. Versículo 16, faça-lhe um teto, com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. 18, mas com você estabelecerei a minha aliança. Deus está falando com Noé. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. 20, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Versículo 21, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. 22, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Gênesis 7 agora, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração.
2, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. 3, e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Versículo 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. 6, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 7, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. 8, casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé, entraram na arca como Deus tinha ordenado a ele. 10, depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das águas das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. 12, a chuva caiu sobre a terra 40 dias, 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. 14, com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, animais selvagens, rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. 15 casais de todas as criaturas que tinham fôlego da vida vieram a Noé e entraram na arca. 16, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada um ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Deus é que fechou. 17, 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. 20, as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Versículo 21, todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam toda a terra. 22, tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. 23, todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens, animais grandes, animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. 24, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, ou seja, choveu durante 40 dias e 40 noites, e a água prevaleceu durante 150 dias. Agora Gênesis capítulo 8, por favor. O texto diz que Deus se lembrou de Noé, de sua família e de todos os animais. Versículo 13 de Gênesis 8. No primeiro dia do mês do ano 601 de vida de Noé, ou da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. 18, então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. 19, com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Para a gente ganhar tempo, Gênesis 9 agora, por favor. Deus abençoa a vida de Noé e de sua família. Gênesis 9, versículo 1, Deus abençoou Noé, seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E tem uns irmãos hoje que estão cumprindo isso aqui à risca.
Estou indo para o terceiro, quarto filho aí, vamos lá. 2. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Isso aqui dá uma outra mensagem para um outro domingo. Só até aí. Fiz questão de ler esses textos para que a gente entenda a história. Para você ter uma ideia, um paralelo disso, uma foto aqui de uma arca que foi construída a partir de 2002, se eu não me engano, não, 1992. Camarada lá na Holanda, deixa eu pegar o nome dele aqui, um holandês que era protestante, Johan Hurbers. Ele disse que ele teve um sonho, Deus deu para ele um sonho, que ia haver um aquecimento global, que ia derreter todos os polos de gelo da terra, fazendo com que o mar inundasse toda a terra. Ele disse que foi um pesadelo e a partir disso ele começou a construção de uma grande arca. Ele demorou 20 anos para construir esta arca. 20 anos com toda a tecnologia, com todo o dinheiro que tinha para construir essa arca. E ela está lá ainda, serve hoje de visitação, porque é uma réplica idêntica à que Noé construiu. A arca custou $1.600.000 e ele gastou isso do próprio bolso porque ele teve um sonho ou um pesadelo e quis construir. Está lá. Inclusive nos Jogos Olímpicos de Londres, ela estava lá para ser exposta. Na questão de tempo, esse tempo que nós fomos saltando aqui de versículos para outro, vamos ter uma ideia de aproximadamente 100 anos. A Bíblia não diz que que Noé demorou 100 anos para construir a arca. A gente imagina, porque Deus disse, eu vou destruir o homem. A perversidade do seu coração é muito grande. E Deus olha e encontra Noé, o único cara justo e íntegro no meio daquela geração corrompida. Deus faz uma aliança com ele e diz assim, olha, através de você eu vou fazer uma outra humanidade, um outro povo, porque esse aqui vai ser destruído. Então Deus dá uma ordem para Noé e diz para ele assim, você vai construir uma arca, ou um barco, ou um navio, como queiram, nessas medidas, direitinho, bonitinho, quando eu estiver pronta, eu vou mandar água sobre a terra, e todos os seres que vivem na terra morrerão. Então Noé toma isso para si. Diz o texto, nós lemos aqui 2 vezes pelo menos, diz que Noé fez exatamente o que Deus pediu ou mandou ele fazer. Ele não questionou em nenhum momento a Deus. Porque se a gente olhar as entrelinhas do texto, você vê que outras pessoas questionaram. Porque naquela época, até Noé, não chovia sobre a terra. Naquela época, saía um orvalho da terra. Esse orvalho que subia, ele regava a terra. E as plantas cresciam, as árvores cresciam. Chuva mesmo, forte, o negócio ficar escuro e tal, eles nunca tinham ouvido falar e nem visto. Por isso que quando Noé começa a construir a arca, ele é afrontado por aquelas pessoas. O aprendizado que eu quero sugar desse texto aqui, que nós lemos para nós, de prático, durante todos esses 100 anos, lembra-se, ele tinha 500 anos, gerou 3 filhos, e o texto nos mostra que com 600 anos e alguns dias ele entra na arca. Durante todos estes anos, Noé andava com Deus. E como é difícil, meus irmãos,
encontrar pessoas hoje que, em meio a uma geração tão perversa e corrompida, anda com Deus. Durante estes 100 anos, Noé obedeceu 100% o que Deus pediu para ele fazer, ou mandou ele fazer, entenda como você quiser. Durante esses 100 anos, Noé deve ter ouvido poucas e boas. Ele deve ter ouvido falar para ele assim: ô besta, o que você está fazendo aí, besta? Ô bestão, como diria o Chaves, o que você está fazendo aí? Um barco desse, aonde tem água aqui para um barco desse chegar? Mesmo que tivesse água aqui, como é que você vai fazer para transformar um barco, transportar um barco desse tamanho para dentro da água? Ô bestão, por que você está fazendo esse negócio? Por que você não vive a sua vida? Por que você não vem para cá curtir com a gente? Por que você não aproveita a sua vida? Ele deve ter ouvido isso. Eu imagino que até os filhos dele devem ter falado, os filhos, as noras. Escuta, é preciso fazer isso mesmo? Você tem certeza que Deus mandou fazer isso mesmo? Tenho certeza. Opa, ando com ele. Ele disse que vai destruir. E se essas pessoas aí não se arrependerem da perversidade do coração delas, elas serão destruídas. Agora, eu sei o Deus que eu tenho, eu conheço o Deus com que eu me relaciono. E Deus me disse exatamente isso, por isso nós vamos cumprir o que Deus disse e ponto. Os filhos se submeterão aos pais, as noras aos seus maridos e a mulher ao seu marido. Durante 100 anos, eles viveram uma vida à margem da sociedade. A sociedade era perversa, a sociedade no coração deles só havia a mente voltada para o mal. Aí você fala, que tipo de mal? Meus irmãos, homossexualidade, lesbianismo já existia nessa época. Pessoas que queriam só cuidar de sua vida e viravam as costas para Deus já existia nessa época. Pessoas que comiam, que se divertiam, que bebiam, já havia nessa época. Eles tinham uma sociedade, eles viviam sua vida. Não tinham os carros de hoje, não tinham as facilidades de hoje, mas perversidade é perversidade, o coração perverso. Eles matavam uns aos outros, eles destruíam uns aos outros, eles praticavam adultério, eles praticavam imoralidade sexual, eles se davam em casamento, eles se casavam. Era essa a vida. E Noé e sua família viveu aproximadamente 100 anos vendo isso, ouvindo a afronta dessas pessoas, dizendo, você é doido, vem para cá curtir a vida com a gente. Noé deveria dizer a cada questionamento, eu tenho um Deus, eu conheço esse Deus, eu ando com Ele, o meu avô andava com Ele a ponto de Deus levar ele para si. Eu tenho um exemplo, uma referência na minha família de alguém que andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Então eu prefiro olhar para Deus e cumprir exatamente o que Deus mandou eu fazer. Apesar de toda a atração, de todo o chamativo que vocês estão vivendo, eu prefiro obedecer a Deus. Amém? Isso está bem claro nessa história. Como eu disse, ele deve ter recebido muitas afrontas, muitos questionamentos ele deve ter ouvido. E o interessante desses textos que nós lemos, que foi tão marcante essa decisão na vida de Noé, marcou tanto esse foco, essa perseverança, essa fé em Deus, foi tão grande, que em Gênesis capítulo 9, acompanha aqui no telão, versículo 28 e 29, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu.
Ou seja, depois que toda aquela geração tinha sido destruída, que ele sai da arca, ele ainda vive mais 350 anos. Foi tão marcante esse momento da humanidade, que Jesus, numa de suas ministrações, pregações, ele citou o que aconteceu nos dias de Noé. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, abra aí no livro de Mateus, capítulo 24, por favor. Mateus 24. Jesus está reunido com o povo, trazendo ensinamentos para este povo, aquela geração da época de Jesus. A partir do versículo 36 de Mateus 24, Jesus, nessas suas ministrações, ele está dando uma pregação, ele está dando um ensinamento. Aí ele diz: quanto ao dia e a hora da volta dele, ele está falando, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E como é que era nos dias de Noé? 38. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Uma figura de linguagem, Jesus diz, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ele faz uma comparação. 40, 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 41, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. 42, Jesus diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44, Jesus encerra dizendo, assim, vocês também precisam estar preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É interessante o exemplo, a vida de Noé, ela foi tão marcante que Jesus citou, e se você ler aí em Mateus, Lucas, que mostram, se eu não me engano, Mateus e Lucas, Mateus é certeza, a genealogia de Jesus, você vai ver na genealogia de Jesus que Noé participou dessa genealogia. Um homem que andava com Deus na sua época. Um homem que viveu durante 950 anos, mas com 500 anos de idade, 500 anos vividos, Deus olha para a humanidade e só encontra um homem justo e íntegro, Noé. Um cara. Eu imagino até, não quero aqui julgar, mas a gente imagina que a família dele, tipo assim, entrou no embalo, Deus teve misericórdia. Eu imagino que Noé ensinava seus filhos, ensinava suas noras, eu imagino que Noé também conversava com sua esposa, mas está claro aqui que Deus olha para a terra e só encontra um, Noé, um homem justo e íntegro, que quando Deus conversa com ele, quando Deus tem esse tete a tete com ele, ele dentro do seu livre-arbítrio, poderia dizer para Deus, ó Deus, seguinte, o Senhor vai dizendo que vai cair água, que vai matar todo mundo, então eu vou ter que deixar de viver o que esses caras vivem, para viver o que o Senhor quer viver? Ah, Deus, não dá, né? É muito tempo. 100 anos, muito tempo. 100 anos dá para fazer muita coisa. 100 anos dá para pintar, bordar, fazer o diabo por aí. Então, Deus, sinceramente, pegar do meu dinheiro, do meu esforço,
e passar esse tempo todo construindo um barco enorme, porque o Senhor disse que vai sorver sobre a terra e vai matar tudo. Ele podia ter falado isso, sim ou não, irmãos? Mas quando você anda com Deus, Deus fala no teu coração. Essa pessoa que ouve a voz de Deus, ele obedece, arrisca o que Deus falou. Por quê? Porque ele sabe que Deus tem sempre o melhor para ele lá na frente. Noé sabia disso. O escritor de Hebreus citou Noé por causa da sua perseverança e fé. Acompanhe aqui no telão, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O escritor de Hebreus diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. 5, pela fé, Enoque, o avô de Noé, foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pergunto para você, você crê que Deus existe? Vou perguntar de novo, você crê que Deus existe? Beleza. Então, é continuar crendo e perseverando. 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé foi um cara de muita fé, porque ele não via nada daquilo que Deus tinha falado, mas se Deus falou, ele acreditava, porque Deus tinha falado. Aí, para se cumprir isso, ele teve que passar 100 anos vivendo à margem da sociedade, não se misturando. O pastor, quer dizer que eu não posso me casar, comer, beber, se divertir? Não, não é isso que eu estou dizendo. O problema é que essas pessoas que viviam assim, eles passavam da conta. A Bíblia diz que o coração deles era perverso. E Noé era um homem justo e íntegro. Ora, a Bíblia diz, as trevas não combinam com a luz. É simples. Se eu sou luz, se Jesus disse, vocês são a luz do mundo, eu não posso compactuar com as trevas. Ao contrário, eu vou mostrar com a minha luz o que está escondido nas trevas. É isso que Jesus quis dizer, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Lá em Mateus 5, 6, Jesus ensinou sobre isso. Então, Noé, um camarada que confiava em Deus, tinha fé em Deus e perseverou, porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil ser servo de Deus. Não é fácil olhar para o mundo e ver os caras curtindo, bebendo, fumando, jogando, cheirando, se prostituindo, fazendo o diabo. E você ter que se guardar, porque você sabe que Deus, o Deus que você ama, que você confia, tem tudo determinado para a tua vida. É só você aguardar que dia após dia Deus cuida de você, Deus abençoa você. É difícil viver assim. Por isso que o mundo hoje jaz no maligno. Por isso que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. O apóstolo Pedro também citou Noé. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. Olha o que o texto diz: pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Veja que interessante, cita o nome de Noé e os outros. Por isso que eu entendo que os outros foram no embalo de Noé, porque Deus tinha uma aliança com Noé. Eram servos de Deus, estavam ali, mas o justo e íntegro
era Noé. Aí eu quero chegar nas conclusões que eu quero chegar com os irmãos hoje aqui. Uma vida de Noé. Seria possível viver em nossos dias uma vida de Noé? Seria possível viver em meio a uma geração tão perversa como a gente vive hoje, uma vida de fé e perseverança? Jesus disse, está em Lucas 18, capítulo 18, versículo 8, numa das suas questões que foi questionado, ele respondeu, diz o seguinte: eu lhes digo, Deus vai fazer justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Ele vai voltar. Quer dizer, quando ele vier, ele encontrará fé na terra? Aí a gente cai aqui para começar a encerrar, perguntas que se fazem hoje. Perguntas do tipo assim: será que vale a pena viver uma vida de negação para o mundo? Porque no mundo, as minas hoje vestem umas roupas. Os caras hoje vestem umas roupas, vivem umas coisas. O mundo de hoje, ele é capitalista, esse lado do Ocidente, ele é capitalista, ele só pensa em dinheiro, só pensa em bem, só pensa em ter, comprar, viver, curtir, fazer. Quer dizer, vale a pena viver uma vida de negação a isso? Pastor, eu não posso ter dinheiro. Entenda, você pode ter dinheiro, você pode ter trabalho, você pode ter família, você pode se divertir. Por favor, não entenda mal o que eu estou querendo te mostrar nessa manhã. O que eu estou querendo te mostrar nessa manhã é que mesmo a esse meio, é possível viver uma vida justa e íntegra. Porque ainda hoje, no século 21, tem cristãos justos e íntegros. Principalmente nessa nação aqui chamada Brasil, graças a Deus. Agora, a maioria hoje que vai à igreja, acho que jamais se perguntou ou entendeu a história de Jó ou de Noé, ou a história de Jó, a história de José, a história de Abraão e outros tantos. A pergunta que se faz hoje é: será que Jesus vai voltar mesmo? Porque Jesus disse, Noé teve um tempo. Ele sabia que durante aqueles 100 anos aproximadamente, ou o tempo que fosse para demorar para construir a arca, quando terminasse, Deus ia trazer os animais até ele ia entrar, e foi o que aconteceu. Só que o povo que ouvia e via aquela situação dizia o seguinte: esse cara é louco, chover, inundar, água, esse cara é doido. Em vez de ele estar vivendo a vida dele, esse cara é doido. Da mesma forma hoje, quando a gente fala para as pessoas: ei, você precisa receber Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, você precisa tomar uma decisão hoje. E por que hoje? Por que não pode ser quando eu tiver 90 anos? Porque ninguém sabe se vai chegar a 90 anos. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Deus é que sabe. Ou seja, uma decisão, como nós estudamos semana passada, que é preciso ser tomada o mais rápido possível. Porque nós vivemos correndo um risco. Enquanto tivermos vida, Deus vai nos dar a oportunidade da gente ouvir a palavra, da gente ver a situação, da gente crer que Jesus vai voltar e tomar uma decisão. Ou a gente corre o risco de viver o seguinte: eu vou vivendo a vida até onde Deus deixar. Uma hora, se der certo, eu aceito Jesus, eu me conserto, como alguns crentes falam por aí. Tem crente que está na igreja, mas ele está com o pé na igreja e o pé no mundo. Aí ele fala assim: um dia ainda vou me consertar. E isso é uma expressão errada, porque Deus não conserta nada. Deus faz tudo novo. Amém? Só que infelizmente continuam essas perguntas. Será que um dia o mundo vai acabar mesmo? É porque o mundo não acaba, as pessoas é que acabam. Segundo Pedro escreveu que o mundo um dia vai acabar. Os elementos ardendo se desfarão. Será que eu posso aproveitar a minha vida agora e depois eu virar crente? Porque a expressão que as pessoas acham que ter Jesus é virar crente. Ou então, será que eu posso trocar de religião depois? O texto que Jesus citou era o seguinte: nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, até que veio o dilúvio.
O que eu aprendo com a vida de Noé é que é preciso viver uma vida de perseverança. E no mundo de hoje, vida de perseverança no meio cristão, a cada dia que se passa, está ficando cada vez mais difícil. Primeiro, pelos ensinamentos errados que se trazem hoje. Hoje se ensina mais as pessoas a correrem atrás das coisas, ou do Deus que dá as coisas, do que levarem as pessoas hoje a estar aos pés da cruz de Cristo Jesus, servindo a Ele, amando a Ele, com muita fé e perseverança. Por quê? Porque, vamos dizer o seguinte, se Deus não te abençoar nessa terra, que eu acho difícil, porque Deus abençoa, Deus é bom. Agora, vamos dizer que Deus não te abençoe nessa terra. A promessa dele lá no céu é uma casa maravilhosa, ruas de ouro, muros de cristal, e nós vamos passar a eternidade. Então o que é 50, 60, 70? A Bíblia diz lá no livro de Salmos que 70 e poucos anos já é tempo de dureza, de dificuldade, de dor. A vida do côndor, né? Côndor aqui, côndor ali, côndor lá. Quer dizer, até lá, vocês que são mais novos, ou os que são mais velhos, Noé foi uma grande referência. Noé negou-se a si mesmo, pegou a sua cruz e seguiu a Deus. Aí Jesus, Marcos 8, ele olha para uma multidão, versículo 34, e diz: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aí ele complementa dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Ou seja, meus irmãos, encerro aqui dizendo o seguinte: Noé foi um exemplo de fé e perseverança. Noé foi uma referência. Aquelas pessoas que estavam ali vivendo a vida delas, elas tinham uma referência. Apesar daquele cara parecer doido, construindo um barco imenso, apesar de tudo que ele fala, ele prega justiça, ele está dizendo que Deus vai destruir todo mundo, se as pessoas não se arrependerem, se as pessoas não tirarem a perversidade do coração, Deus vai destruir. Ele deveria falar isso aqueles 100 anos, mas as pessoas que estavam vivendo dando risada dele. As pessoas que estavam vivendo naquela época falaram: que é isso? Como hoje a gente fala que Deus mandou Jesus para salvar a humanidade, Jesus Cristo vai voltar para buscar a humanidade. Você quer receber Jesus? Sim, eu quero receber Jesus. E olha, receber Jesus é uma decisão importante, é a mais importante da sua vida. Porque quando você decidir-se por Jesus, você vai abrir mão de sua vida para viver a vida que Ele propôs para você. Foi o que Deus fez para Noé. Noé, eu vou te propor uma vida. Ela vai ser difícil nesses próximos 100 anos. Ela vai ser dura, você vai ter que me obedecer. Mas se você me obedecer, eu vou preservar a tua vida. A mesma coisa que Jesus está dizendo para a gente: olha, a vida que eu te proponho, você tem que negar muita coisa. Você tem que deixar de olhar para lá e olhar para mim. Agora eu te garanto uma coisa: quando eu voltar para buscar a minha igreja, você vai viver uma vida maravilhosa, num lugar maravilhoso, eternamente na presença de Deus nosso Pai. Isso eu te prometo, disse Jesus. Agora, não é fácil, porque o mundo hoje ele é atrativo, ele atrai as pessoas. Uma vida de Noé. Será que Deus pode encontrar em nosso meio gente que, apesar de toda luta, de toda dificuldade, apesar de toda tiração de sarro, porque hoje vocês são bem-aventurados, que 20, 30 anos atrás, nós cristãos de 30 anos atrás, os dinossauros na fé aí, os caras chamavam você de Bíblia, de besta, chamavam você de tudo quanto era coisa, as pessoas se afastavam de você. Sabe por quê? Porque luz não bate com trevas. Quando eu entrava no bar na sexta-feira, depois do expediente do banco, os caras tomando cerveja. E aí, Diegão, cerveja? Aí um outro já falava: não, esse cara só toma Fanta. E eu tomava Fanta com eles. Mas eu estava ali. Se eu posso dizer isso para a glória de Deus, eles tinham uma referência. Por que eu não bebia cerveja? Primeiro que cerveja embebeda e faz mal, mas refrigerante também faz um pouco de mal ou muito mal. Beleza. Mas eu nunca saía dali bêbado.
Eu não vivia fumando, eu não vivia falando palavrão. Quando eu ouvia histórias ruins, eu já virava e ia embora para minha casa. Mas eu não deixava de estar com eles. E eles não deixavam de ter uma referência. Quando eu virava as costas, eles deviam falar de tanta coisa. Esse cara é besta, esse bestão aí, vai negar, é crente, isso aí é crente. Ô raça! Antigamente a gente ouvia isso. Mas hoje, com 52 anos de idade, eu continuo olhando para Jesus e não me arrependo de nada que eu abri mão. Ao contrário, eu agradeço a Deus por Ele ter me mostrado a verdade, o caminho da verdade. Ou seja, aquelas pessoas lá atrás, elas tinham uma referência, Noé. Será que hoje as pessoas podem olhar para nós e ver uma referência? Você que é jovem, você que é adolescente, quando seus amigos olham para você, eles chamam você de besta. Ah, mas você é virgem ainda? Hoje em dia, virgindade, você está brincando. Você é virgem ainda, você é besta. Escuta, você ainda está pretendendo fazer sexo depois do casamento? Nossa, hoje em dia os caras fazem sexo assim, com um aqui, outro ali, outro lá, outro acolá, e acabou. Como diria um besta, um cara que eu conheci, ele dizia o seguinte: meu amigo, você fez, lavou, guardou, está pronto para outro. Eu falava, é verdade. Até um dia que eu ouvi um ensinamento, numa ministração para casais, a pessoa que ministrou falou assim: pega uma folha de papel em branco e pega uma folha de papel vermelho, passa cola, agora gruda elas, espera 2 minutos, tenta soltar agora. Soltou, mas ficou parte vermelha na branca e parte branca na vermelha. Porque, sexualmente falando, sexo, beleza, legal, gostoso. Mas espiritualmente falando, a pessoa fica com marca da outra. Isso foi comprovado ano passado por cientistas. Foi comprovado ano passado por cientistas. Eles chegaram à conclusão que quando os homens e as mulheres se relacionam, os homens, quando eles sentem o prazer e tal, as mulheres absorvem aquilo e aquilo começa a fazer parte do DNA dela. Eu estou falando algo que os cientistas descobriram. Então não é só sexo. Para muitos é só sexo. Como na época de Noé, é sexo. Pô, vamos viver a vida. Pô, casar para quê? Vamos curtir, cara. Até o dia que veio a destruição. Mas eles nunca poderão dizer diante de Deus no dia do juízo: nós não tínhamos uma referência. Porque eles tinham alguém que era um referencial. Será que os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas com quem a gente se relaciona, elas podem olhar para nós e ver uma referência? Para nós. Será que a gente pode ser uma referência? Ou seja, uma vida de Noé. Será que a gente poderia dizer hoje uma vida de Diego, uma vida de João, uma vida de Maria, uma vida de Ailton, uma vida de Antônio? Será que as pessoas poderiam no futuro continuar? Vamos dizer que Deus ainda demore para enviar Jesus, vai demorar uns 40, 50 anos. Será que daqui 50 anos, eu não acredito, acredito que Jesus vai voltar logo, mas vamos dizer que demore 50 anos. Será que daqui 50 anos as pessoas vão continuar lendo Bíblia? E vocês, para os seus filhos, um dia vão dizer assim: eu conheci uma pessoa na igreja que era uma referência, que ele viveu uma vida de Noé, em meio a uma geração perversa. Ele amou a Deus, ele se preservou, ele viveu uma vida digna, justa, íntegra, e por isso eu creio que ele está diante de Deus agora. Amém? Amém. Será que Deus pode encontrar a gente assim hoje? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pergunta que eu creio que a gente tem que se fazer hoje aqui é: somos uma referência para os outros? Vocês que são adolescentes, conselho que eu dou para vocês, pense sobre isso. Vocês estão engolindo o mundo com o evangelho de Cristo que está no teu coração? Ou o mundo está engolindo vocês com o que eles estão oferecendo, te mostrando? Quando você está com seus amigos, você tem vergonha de dizer que é cristão, cristã? Ou quando você está com seus amigos, você faz questão de dizer que você é cristão, cristã? Perguntas que a gente tem que se fazer. Eu recebi ontem, passei para algumas pessoas via WhatsApp, se é verdade o que está aqui exposto, eu não sei.
mas é uma verdade isso que ela escreveu. Hipoteticamente falando, é uma verdade. Palavras de Zhao Xin, esposa do pastor chinês Li Dexian. Ela escreveu: não tenham dó dos cristãos da China. Pelo menos as perseguições que a gente passa aqui na China nos mantêm alertas para o fato de que a gente está numa guerra espiritual. Nós sabemos para quem estamos lutando, sabemos quem é o inimigo, lutamos todos os dias. Por isso, talvez sejamos nós, os cristãos da China, que devamos orar por vocês ou pelos cristãos dos países livres. Porque às vezes, com tanta diversão, tecnologia, liberdade, facilidade, muitos já não conseguem perceber a guerra espiritual que os cerca. Eu penso que a perseguição é o segredo que ao mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas aqui na China e a estagnação do evangelho em vários países que possuem a liberdade religiosa. Estamos livres, ela escreveu, no meio da perseguição, ao passo que fora da China, muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. E esse é o mundo de hoje. A liberdade está aí, batendo na nossa porta. Só que o dia que Caim ofereceu a sua oferta e Deus não aceitou, Deus disse para ele: cuidado, o pecado bate na tua porta, cabe a você dominá-lo. Você tem o livre-arbítrio, você decide. Quer dizer, será que a gente pode encontrar hoje gente que vive na mesma sociedade, na mesma cidade, passa pelas mesmas ruas, trabalha às vezes nas mesmas empresas, mas consegue ter uma vida justa, reta, íntegra, uma vida de fé e perseverança? Porque hoje o que mais a gente vê é a pessoa desistindo do Cristo. Graças a Deus que você está aqui nessa manhã, sinal que você não desistiu dele. E olha que tem gente falando para você: você é besta, você vai na igreja domingo 10 da manhã, domingo 6 da tarde, quarta-feira 8 horas da noite, orar, chegar lá, ficar ajoelhado orando 40 minutos, 50 minutos, você é besta mesmo, né? Não, eu não sou besta. Eu ando com Deus, eu me relaciono com Deus. Deus está comigo todo o tempo. Eu estou com Ele todo o tempo. Aonde eu vou, Deus está comigo. Amém? Feche os teus olhos por um instante.